Fala, jovem, Thiago Matos aqui. Nesta aula a gente vai começar a estudar o esquema de roteamento do Vue.js. Vem comigo, jovem! E cara, isso é muito simples. A gente vai precisar instalar um plugin oficial chamado Vue Router, tá certo? Aí esse cara aqui, ó, router.vuejs.org. Eu vou aqui em Guide e aqui tem a documentação oficial. Obviamente a gente não vai passar tudo um por um aqui, porque é muita coisa, mas eu vou te dar uma visão geral bem interessante aqui, tá certo? Cara, leia a documentação, é sua fonte oficial de informações, eu canso de dizer isso. Então é o seguinte, já que a gente está utilizando o Vue CLI, né, a gente vai fazer a instalação desse cara via o Vue CLI, beleza? E galera, eu estou com o Vue instalado aqui do zero, né? Exatamente como a gente fez lá nas primeiras aulas. Então faça uma instalação do zero aí, fresquinha, tranquilo, porque senão o Vue Router vai tentar substituir alguns arquivos, pode ter conflito e aí você vai ter dor de cabeça. E aí, quando você já tem um projeto rodando, você tem que fazer a instalação do Vue Router manualmente. E manualmente a gente não vai fazer aqui o que eu faço, né? Eu entro bem em detalhe, eu acho que tem mais de 10 ou 15 aulas no curso Vue.js Pro. Se você quer se tornar, né, profissional em Vue.js, se você está curtindo essa série aqui de Vue, da introdução do Vue.js e quer realmente mergulhar de cabeça, o curso Vue Pro é para você, o link está na descrição. Mas chega de churumelas e vamos lá. Então, para adicionar o Vue Router, a gente vai utilizar o comando Vue, adds e o nome do plugin, que nesse caso é Router. E aí ele vai utilizar o plugin, né? Vai instalar o plugin CLI Plugin Router para poder instalar o plugin original, o oficial do Vue.js. É plugin instalando plugin, jovem, é uma confusão. Mas é isso mesmo. Então vamos esperar aqui a instalação e a gente vai ver o que é que ele vai alterar aqui no nosso projeto. Porque ele vai mexer em vários arquivos e aí a gente vai um por um mexendo nesses arquivos. Aqui ele já me perguntou Use History Mode for Routes. Eu vou escolher não. Escolha não também você. Eu vou entrar nesse assunto já já. Na verdade, enquanto ele instala, deixa eu entrar nesse assunto aqui. Olha só, aqui no Guide a gente tem aqui Different History Modes. Ou seja, é o modo de histórico do navegador. A gente pode utilizar o Hash Mode ou o HTML5 Mode. Qual a diferença, Thiago? O Hash Mode ele vai ficar assim, ó, hash, certo? Barra serviços, ou barra produtos, ou barra qualquer coisa. E o HTML5 Mode ele não vai ter esse hash. Pronto, essa é a diferença. Só que em produção, quando você jogar esse projeto em produção, se você estiver utilizando o HTML5 Mode, você tem que configurar o seu servidor para interpretar a URL amigável, tá certo? Aí você vai configurar o Apache, o Nginx ou o Node, enfim, aí são outros 500, jovem. Então, vamos voltar aqui para o roteamento, né? Já foi instalado e vamos analisar o que é que ele fez, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, em package.json, a gente vê que ele instalou o Vue Router e também ele tem aqui o CLI, né? O plugin do CLI que fez a instalação. Show! Aqui em main.js, ele injetou o router, né? Um arquivo JavaScript dessa pasta aqui, que a gente vai analisar já já. Aí o que é que ele fez aqui? Vou até separar para ficar fácil a leitura. A gente está criando aqui a instância do Vue.js e aqui ele está injetando o roteamento, né? Essa instância do router. E aqui a gente está montando o Vue.js lá naquele elemento app que a gente já estudou. Então vamos lá, no router index. Aí a gente tem esse arquivo grandão aqui, que é onde tem as configurações do nosso roteador, sacou? Cara, aqui a gente importa, certo? O que é necessário do Vue Router, nesse caso aqui, Create Router, para a gente criar a instância, e Create Web Hash History, que é para dizer qual é o modo que a gente quer usar, tá certo? Aqui a gente tem um array de objetos, e justamente esses objetos são as rotas, certo? Objeto aqui, e cada objeto possui algumas configurações, como por exemplo, path, caminho, o nome da rota, o componente que a rota vai gerar. Perfeito? Cara, é o seguinte, aqui ele importou o componente da forma normal, como a gente veio importando, e aqui ele fez de uma forma diferente, mas ele já dá uma dica aqui pra gente, ó, lazy loaded when the route is visited, ou seja, dessa forma aqui vai rodar o carregamento lento, né? O Vue.js só vai carregar esse componente quando você visitar essa rota. E dessa forma aqui ele vai carregar o componente já direto de cara. Então eu recomendo sempre você utilizar
dessa formatação aqui, certo? Porque ele vai ficar mais performático. Show de bola! Aí ele criou esse arquivo home view, né? E esse arquivo about view dentro de views, né? Views como se fosse páginas, né? Views aqui a gente trata como páginas. Então eu tenho about view e home view, né? Tranquilo. Aí a mágica acontece aqui, cara, dentro de app.view. A gente tem uma lista de links, certo? Esse link aqui, router link, na verdade esse componente router link está disponível quando você instala o plugin View Router, beleza? E por sinal, aqui você pode usar Pascal Case, sem problema nenhum, a gente vai testar já já. Ele tem aqui uma props, né, uma propriedade to para saber para onde é que vai esse link, né? Nesse caso aqui é about, nesse caso aqui é home, certo? To para onde que vai quando você clicar para esse lugar aqui. E aqui, cara, é onde a mágica final acontece. Router-view ou Pascal Router View. É onde o Vue.js vai renderizar a view. Ou seja, aqui a gente não diz que a view é essa daqui, a gente não diz que o componente da view é esse daqui. Onde é que ele vai injetar esse cara? Ele vai injetar exatamente onde você colocar a router view. A gente vai ver tudo isso na prática agora. Então, se eu vim aqui no nosso app, já está rodando. Eu tenho aqui aqueles dois links, home e about. Eu clico em about, home, about, funcionando normal. E aí você vê aqui o endereço navegador com o hash, né? Porque a gente escolheu o hash no History Mode, tá certo? E veja que está funcionando tanto com o Pascal Case e o Kebab Case, certo? Sem problema nenhum. Cara, se eu remover esse router view, o que acontece? Minha view já foi, porque ele não está conseguindo injetar a view. Eu posso até navegar, mas eu não enxergo nada porque eu não tenho o local de renderizar a view, tá certo? Então, por isso que é importante ter esse router view. Show de bola, mas vamos criar uma rota, né, da gente. A gente instalou, ele criou tudo isso automático, mas eu quero criar uma rota também. Então, vamos lá. Criar mais um objeto aqui. Path. Eu vou dizer que essa rota aqui é serviços. O nome dela vai ser serviços. E o componente que ela vai renderizar é o componente views barra. Eu vou seguir o mesmo padrão. Service view.view. Pronto. Somente isso daí. E aí, opa, salvei aqui sem querer. Aí ele já deu erro aqui porque ele não consegue enxergar. Na verdade, localizar o componente. Então, vamos criar esse componente aqui. Services view.view. Aí eu tenho aqui o meu template. E o meu template serviços. Perfeito. Agora já está rodando. Se eu acessar aqui, ó, botar barra serviços, ele vai rodar. Rodou. Então vamos colocar aqui um link, né? Um link para poder ficar legal. Serviços. Opa, serviços. E aqui barra serviços. Pronto, show de bola. Olha lá. Maravilha, jovem. Maravilha. Cara, uma coisa aqui interessante. Você pode utilizar links, né? Utilizando a string da URL, né? Da rota, propriamente dita, como está aqui, barra serviço. Ou você pode utilizar o objeto e colocar aqui, ó, name. O nome da rota vai ser o quê? Serviços. E, obviamente, a gente tem que dar um bind aqui, porque senão esse cara fica como se fosse uma string, né? Então, ele tem que ser um objeto JavaScript. Vai funcionar da mesma forma, olha lá. O interessante de fazer isso, qual é a diferença? Porque esse cara aqui pode ser algo dinâmico. Pode ser aqui, ó, eu vou colocar rota dinâmica. E aqui no script, export default. Aqui no script eu posso ter um data. E aqui eu posso ter esse cara, route dinâmica. Inglês e português. Rota dinâmica, come on. Rota dinâmica. E aí ele vem aqui dinamicamente, você pode montar o objeto da forma que você quiser, por conta de uma lógica x, y, z. Tá certo? E aí você monta o objeto e joga aqui. O interessante também é que se você alterar a rota, né? Se você alterar a rota aqui e colocar para produtos,
e permanecer o nome, a minha rota vai continuar funcionando aqui, ó. Certo? O meu link vai continuar funcionando, porque eu estou pegando pelo nome, certo? Já nesse caso aqui, About, ele está pegando pela rota. Se eu alterar para empresa, ele vai quebrar o meu link. Olha lá, não está mais rodando a view, certo? Vai quebrar. Agora voltei. Então, tem uma série de vantagens em utilizar aí objeto em vez de a string, né? Mas, utilizando a string, talvez seja muito mais fácil e direto. Aí eu deixo o seu critério. Cara, a gente cobriu muita coisa aqui. Tem mais coisa para falar sobre roteamento que eu vou deixar para a próxima aula para não ficar muito assunto acumulado em uma aula só, tá certo? Então eu fico por aqui e te vejo lá. Fui!